Obrigada, Cesária. E eu queria passar a fala para o Tarcísio Manovelli, representando a PECUT. Estou caráter aqui, porque a gente está fazendo um evento 10 minutos. Né? Hoje é o dia do engenheiro agrônomo, a gente estava fazendo um evento com eles. Primeiro é o seguinte, eu gostaria de falar, só relatar uma experiência rapidinho, porque a gente tem colocado aqui, durante esses 3 dias, né, assim, a gente acaba colocando, o Júnior fez uma questão aqui, né, como que a gente vai fazer para chegar ali na dona da padaria, para que ela, né, assim, para que ela compre o nosso produto, enfim. Eu trabalho diretamente com o homem do campo, né, então a gente sempre coloca essa importância, né, do homem do campo, que ele fique lá no campo, né, porque afinal de contas, se não tiver homem do campo, com certeza a nossa sobrevivência aqui ela está comprometida, nós não vamos ter trigo para ter a dona da padaria. E a experiência que eu tive agora, nós fizemos agora, né, com o apoio da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e da Universidade Federal de Berlândia, nós temos um projeto que chama Raiz do Sertão, que são 7 anos que a gente desenvolve esse projeto nas escolas da Zona Rural. Hoje a gente tem, desse projeto, nós temos a Orquestra Jovem de Violas das Gerais e o Grupo de Catira Raiz do Sertão, que a metade dos integrantes são moradores da Zona Rural. Durante essas 6 semanas que a gente ficou na Zona Rural, né, eu vendi do nosso produto, que é o nosso CD, né, eu vendi quase 700 CDs, né, para esse público. É um público que praticamente fica esquecido, né? Então, o nosso trabalho, a gente relata as experiências da periferia, mas o nosso trabalho vai além da periferia, né? Nós saímos daqui e andamos 60 quilômetros de estrada de terra, né, para chegar em escolas da Zona Rural de Berlândia, né, assim, que tem, hoje, tem escolas da Zona Rural que tem 500 alunos, né, 300, 600 alunos. Né, e com isso eu estou colocando essa questão, porque esse é o grande desafio da PECUT hoje, da nossa associação. Né, como produto, né, vamos falar de produto, porque é isso que a gente está fazendo. Né, assim, o que eu faço, eu sou comercial também, né, porque para a linguagem, né, das grandes empresas, promotoras de evento, nós não somos comercial, né, eles sempre veem a gente para, vai ali tocar uma musiquinha caipira para mim, ali vai ali fazer um teatrinho para mim. Né, então a gente tem que quebrar isso e mostrar que nós também somos comerciais, nós temos nosso produto e nós precisamos vender nosso produto. Né, assim, é lógico que cada um faz o seu público. Né, assim, e não só o público, mas também como estimular, porque eu faço 47 anos, daqui a pouco eu chego aos 80, né, assim, nós precisamos ter continuidade, né, com o nosso fazer cultural, seja cada um no seu segmento. Eu estou colocando isso porque eu queria até ter colocado isso mais cedo, mas não tive essa oportunidade, pelos trabalhos, enfim. Mas só dizer que eu gostaria, Júnior, que acrescentasse também, né, o nosso trabalhador rural, né, porque ele está distante, ele trabalha, ele recebe, né, então ele também quer consumir o nosso produto. Né, ele também gosta de teatro, eles gostam de música, eles gostam de literatura. Né, nessa experiência nossa, nós fizemos um trabalho que é a formação de texto, porque a gente trabalha com essa meninada. A diferença do que é música caipira, que é música sertaneja, é da manteiga de leite para margarina, é muito distante uma coisa da outra. Né? E como chegou a nossa música caipira, como que ela começou no Brasil. Ela não começou só nos anos 20 com o Cornélio Pires na Marquesa de São Paulo. Na verdade, ela começou há 450 anos, né, com a nossa catira. Então, com isso, o resultado disso vai ser uma revista que a universidade vai fazer com a gente, né, com os 3 melhores textos que esses meninos fizeram, né, os alfabetizados fizeram os textos, a gente escolheu os 3 melhores textos, e os não alfabetizados fizeram um desenho. Né, assim, o tema principal era a viola e o violão, né, porque infelizmente nós temos um monte de agentes culturais que quando você chega para ele com a viola e o violão, para ele é tudo igual, e a diferença é muito grande. Então eu estou relatando isso exatamente porque é o nosso desafio. Né, eu estou falando do meu segmento, mas são todos os segmentos. E aí? Nós temos um público, né, assim, que está aí hoje, né, assim, em vários setores, né, eu estou falando da zona rural, porque é um público muito grande que está lá e fica sozinho. Né, e nós falar que a gente não tem espaço para ir lá, a gente tem espaço, eu acho que a gente tem que ter esse enfrentamento.
E assim, eu sempre coloco isso para os meus companheiros da PECUT, que é o nosso grande desafio. Como nós vamos fazer isso? Então, é por isso que nós temos a associação. E agora nós vamos ter, né, aproveitando esse seminário, pegar as ideias de cada um, ver qual vai ser o rumo que a gente vai tomar. Né, assim, porque já que a gente tem um trabalho coletivo, né, dentro da diversidade, né, então nós temos que tomar essa diversidade para ver como que a gente vai poder conduzir daqui para frente, porque eu quero, se eu né, morrer com 90 anos, eu quero morrer com 90 anos, fazendo música caipira, né, defendendo a minha cultura caipira, porque a gente tem toda uma questão que eu acho que, quando a gente fala de cultura caipira, que não é só a música, né, você tem a culinária, você tem o nosso catira, você tem a folia de reis, enfim. Então, acho que a gente precisa focar, né, assim, no que a gente quer, e eu já sei o que eu quero para mim, né, assim, o Calvino sabe o que ele quer para ele, né, o Marcinho sabe. E aí, assim, eu acho que esse é o grande desafio para a gente trabalhar a economia da cultura. Então, eu acho que, em função disso, né, a gente criou a PECUT exatamente para a gente trabalhar essas ideias de como que a gente vai fazer. Eu acho que esse ano já teve um grande avanço, né, assim, a PECUT já teve um avanço em relação às empresas aqui de Uberlândia, algumas empresas que a gente pôde trabalhar junto, né, com o poder público, que eu acho bacana, que até então a gente sempre tinha cultura a favor do administrador, sempre a favor do prefeito, né? A gente nunca teve o prefeito do nosso lado. Então, pela primeira vez, a gente tem o prefeito do nosso lado, né? Na verdade, a universidade, né, e o SESC, na nossa cidade, cumpria o papel da Secretaria de Cultura da própria prefeitura, né? Então, hoje a gente tem o poder público do nosso lado, eu acho que isso é importante, né? A gente ter isso como meta, Gilberto, né? A gente ter, assim, essa parceria mesmo do poder público, né, com os produtores, e vai dar um resultado bacana. Mas o Rubem vai falar mais sobre isso depois, mas acho que a grande felicidade, né, assim, nesse seminário é ter o Mar Volpato aqui com a gente, porque assim, eu estou citando ele, porque o grande medo das empresas, no que se fala, a lei de incentivo, né, é exatamente essa questão, né, do fiscal, né, porque isso é o grande problema nosso grande gargalo. E a gente, tendo vocês como nossos parceiros, você não tem noção da importância disso. Eu acho que vocês como parceiros, não só, né, para tranquilizar, né, os empresários, mas também mostrar para eles que é importante eles serem parceiros da cultura, realmente, assim. Agora, eu acho que com esse benefício ter diminuído a contrapartida das empresas, né, de 20% para 5%, né, e a gente sabe que hoje as pequenas, as médias podem entrar com tranquilidade, né. A gente tem um problema sério, que é a questão das certidões, que é o que mais preocupa, né, os empresários. E eu acho que, tendo vocês como parceiros, vocês também podendo chegar nos empresários com a gente, poder falar para eles, olha, pode vir, pode apoiar, que a cultura é um bom negócio. Obrigado pela sua presença, e assim, eu fico agradecido imensamente por você ter aceito esse convite, e espero que você possa, né, estar junto com a gente agora para sempre. Obrigado. Já que o Tarcísio citou o Marcos Vinícius, eu quero passar a fala para ele. Está aqui representando o Sinfaz. Fala do sindicato, por favor. Ele se apresenta. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer aí ao Tarcísio, é um irmão, é um mano velho. Eu sou a parte do velho, ele é a parte do mano. E assim, começar justamente daí. Nós, do fisco, né, arrecadadores, temos um estigma com toda a sociedade, até na minha casa, né? Não são muito bem vistos, não. Então, assim, mas nós, como eu disse na abertura aqui do seminário, nós também amamos, gostamos de cultura e precisamos de cultura. E aí essa parceria nos deixa muito contentes, com certeza será duradoura, perene, vamos estar juntos, porque precisamos mesmo de cultura, todos nós, sem exceção, o produtor rural, o trabalhador rural, o homem da cidade, todos precisam, né? E o nosso sindicato é um sindicato que aposta na parceria.
Isso é com certeza o nosso objetivo maior, né? E justamente para quebrar esse estigma de deixar de ser uma bolha da sociedade, né? Um caso à parte. E a gente busca essas parcerias justamente para se integrar na sociedade, no convívio, sem ter que fugir. Há certas profissões que são bem assim. Enquanto os artistas vão aonde o povo está, o povo foge da gente. Então, aí pode passar, por favor. E o nosso sindicato é dos servidores da administração tributária, que é o nome moderno do fiscal, né? E até para isso, para tentar quebrar o estigma. Porque na Constituição brasileira, lá no artigo 37, no inciso 22, está lá que a administração tributária, que é o novo nome, né, é de atividades essenciais ao funcionamento do Estado e, portanto, de maior interesse público, porque cuida justamente de arrecadar dos recursos, né? E no Estado republicano da coisa pública, é um Estado distribuidor de recursos. Na verdade, o fisco, ele é sócio das empresas, de todos os empreendimentos, tanto da pessoa física como da jurídica. A carga tributária é um percentual sobre tudo que é produzido, tanto de produtos quanto de serviços. Então, se a carga tributária está em 35%, é um sócio de 35%. Tudo que você produzir, a gente pega 35%. Né? Somos um sócio. E daí, é melhor que esse sócio seja um parceiro. Tá? Essa é a parte chata de todo produtor cultural, que ele precisa buscar os recursos, né? E os recursos têm que estar perto da necessidade do produtor cultural, né? E qual é uma das maneiras? O imposto maior que existe no Brasil chama-se ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É o maior imposto. Portanto, ele, na carga tributária, ele representa quase 10% dos 35% da carga tributária. A gente acha que é o imposto de renda, mas não é não. O maior imposto, que tem maior volume de recursos, é o ICMS. E aí nós temos uma lei estadual de incentivo à produção cultural. Essa lei é de 2008, e ela vem tendo algumas alterações, como o Tarcísio já adiantou aqui, né? Mas a lei que é a matriz, e que em 2008 que ela foi feita, é essa lei aí. E a legislação é um pouco chata mesmo, gente, porque, olha só, olha a grossura, né? A grossura da legislação aqui. Acho que qualquer produtor cultural que quiser ler isso aqui é muito chato, né? Ainda mais no sábado à tarde, nossa, com esse sol, né? Mas, então nós temos a lei ali, que ela, quem quiser dar uma lida, assim, sem compromisso, né? É a Lei 17.615, ela dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais em Minas Gerais. Só em Minas, é uma lei estadual, né? A base dela é o ICMS, tá bom? Que é o maior imposto. O ICMS, nós temos 3 impostos estaduais, o ICMS, o IPVA e o ITCD. O ICMS está em torno de 40 bilhões de reais por ano, em torno de agora está na casa de 2 bilhões e 800 milhões de reais por mês em Minas Gerais. Não é pouco dinheiro, né? E o IPVA, por ano, dá uns 3 bilhões. Quer dizer, dá menos de 10% do ICMS. E o ITCD é menos ainda, representa aí 2% do total da arrecadação. Portanto, o ICMS dá 95% de tudo que Minas Gerais arrecada diretamente. É um super imposto. E é em cima desse imposto que a lei concede incentivos. Os recursos estão aí no ICMS, tá bom? O decreto 44.866 de 1º de agosto de 2008 regulamenta a concessão de incentivos fiscais de estímulo à realização do projeto artístico-cultural em Minas Gerais, de que trata a lei.
toda lei precisa ser regulamentada, e depois ele sofreu pequenas alterações em 2010 e 2011. Pode passar, por favor. Aqui é o edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, é o número 1 de 2012, e ele estabelece as condições e o prazo para a apresentação de projetos que estão se realizando agora em 2013. Ele é um bom modelo para todos vocês lerem, é grandinho, mas não é nada complicado não, né? E é um bom modelo para vocês, tanto este ano quanto o ano que vem, poder apresentar esses projetos e conseguirem recursos dessa lei 17.615. Bom, e tem as instruções normativas, uma é de 2005, que ainda se aproveita um pouco, apesar de que a lei é de 2008, mas essa instrução normativa ainda está em vigor. Agora, aqui realmente está regendo essa questão dos projetos, é a instrução normativa 03 de 2012. Pode passar. Aí, vamos chegar na parte que o Tarcísio falou, né? Que são as partes envolvidas nesse negócio. De um lado, nós temos o Estado de Minas Gerais. E o meu cargo de gestor do grupo de fiscalização, ele está ali dentro do Estado. E o ICMS também está ali dentro do Estado, né? Do outro lado está o empreendedor cultural, que pode ser pessoa física ou jurídica, tanto faz, né? Não precisa ter uma empresa. O empreendedor, ele não precisa da empresa. Mas tem que ser estabelecido em Minas Gerais. Não pode ser estabelecido fora de Minas Gerais. E das 853 cidades de Minas, nós temos mais de 400 cidades na fronteira, com 6 estados, são 17 mil quilômetros de fronteira. Aqui no Triângulo, vocês sabem muito bem, tem cidade que é mais próxima da capital São Paulo do que a cidade de São Paulo, né? Você vai ali, Frutal, sei lá, Extrema já é no sul, Pradura, né? São cidades que estão muito mais próximas de São Paulo do que... Então, acontece muito essa integração, né? Aqui é o triângulo, é o narizinho, passa para lá, passa para cá, vai para São Paulo, vai para Goiás, né? Tem que ser estabelecido em Minas Gerais, certo? E aí fortalece quem está aqui, quem vive em Minas. E tem que ter o objetivo e a atuação prioritariamente culturais, diretamente responsável pela promoção e pela execução de projeto cultural a ser beneficiado pelo incentivo de que trata a Lei 17.615. No caso da pessoa física, com efetiva atuação devidamente comprovada. Tem que ter a atuação e tem que comprovar essa atuação, né? E no caso da pessoa jurídica, com no mínimo 1 ano de existência legal e efetiva atuação prioritária na área cultural, devidamente comprovado também. Tanto o ano de existência, que não é difícil de comprovar, quanto a efetiva atuação prioritária na área cultural. Por que essa exigência de 1 ano, no mínimo? Porque tem os espertos, ou metidos espertos, né, que abrem uma empresa laranja, fantasma, né, só para poder se beneficiar dessa lei, dos benefícios fiscais, e aí não faz nem a contrapartida, né? E por causa dos espertinhos, o justo paga pelo pecador. E aí vão criando estigmas e dificuldades numa coisa que é boa para a cultura, né? É uma conquista. Essa lei 17.615 é uma conquista do meio cultural, da cultura, né? E do outro lado, nós temos o incentivador, né? Que é o contribuinte tributário ou pessoa jurídica que apoie financeiramente o projeto cultural. Como o Tarcísio adiantou, o mínimo era 20% de participação. Ele tinha que, o incentivador tinha que contribuir com 20% em qualquer projeto cultural, no mínimo 20%. E agora, há percentuais diferentes para a microempresa, né? A microempresa passou para 1,5%. Então, isso viabiliza, porque a maioria esmagadora das empresas são microempresas. E aí se para a despesa, de grão em grão a galinha enche o papo,
e não para receita, né? De grão em grão a galinha enche papo, que é o contrário da despesa. De grão em grão a galinha morre engasgada, né? Mas se você vai em várias microempresas, elas podem participar com 1,5% e terem benefícios e incentivos fiscais. Então, essa condição ainda foi aperfeiçoada, a lei foi aperfeiçoada, e esses percentuais, eles vão variando da grande empresa para a empresa média, para a empresa de pequeno porte, até chegar à microempresa, tá bom? Então, é importante verificar esses percentuais, porque quando você vai, o empreendedor cultural, vai procurar o incentivador, o contribuinte tributário, ele tem que saber com quem ele está conversando. Se é uma pequena empresa, uma microempresa, se é uma média empresa, e saber os percentuais da participação daquele empresário para poder se estabelecer um negócio. Não é mesmo? E aí é que vem a questão. Temos um grande problema, porque quando o produtor cultural ou o próprio artista vai até o contribuinte tributário, a conversa é fácil, né? Não é tão difícil assim. Porque também o incentivador, o contribuinte tributário, também gosta da cultura, precisa da cultura. Mas, geralmente, na conversa, o Tarcísio falou isso para mim, o Rubem também, ele fala, vou passar para o meu contador. Né? E aí cai no tecnocrata. O contador é um pouquinho pior do que o fiscal, tá, gente? Acho que nós dois vamos embora para o inferno direto, né? Porque o contador é um alquimista, né? O contador, se você perguntar para o engenheiro quantos são 2 mais 2, ele vai dizer, são 4. Se você perguntar para o advogado, que é outro que também tem uma passaginha pelos infernos, ele vai dizer assim, depende, se me favorecer são 22, senão são 4 mesmo, né? Agora, se você perguntar para o contador quanto que são 2 mais 2, aí ele vai falar, quanto o senhor quer que dá? A gente faz, dá. Não é mesmo? Então, esse está do lado do capeta. Né? Mas o contador também é ser humano, também ama, gosta de cultura. E os produtores culturais também, se são empresa, se são pessoa jurídica, né, ele também tem que ter um contador. Não é mesmo? Vocês andam com um contador. Certo? Então, vamos juntar. Uma dica que eu dou. Quando você vai conversar com o contribuinte tributário, vá você. Aí ele vai falar, olha, vou mandar para o meu contador. Na hora você tem que ter o cartãozinho do seu contador, do seu produtor cultural. Entrega para ele e fala assim, olha, pede para o seu contador entrar em contato com o meu contador. E aí os dois vão se entender melhor, certo? Contador com contador, mais com mais, ou menos com menos, vão se entender. Né? E isso é importante. Por quê? Porque é o contador que vai falar para o incentivador, olha, isso é vantajoso, isso vai te trazer vantagens. Né? E dispensa vocês de ter que lidar com essa parte tão chata, com essa legislação enjoada, né? E o contador de vocês, ele tem que ter esse objetivo de viabilizar o negócio de vocês, que é a cultura. Então, deixa ao cargo do contador, que vocês têm que pagar todo mês, sendo pessoa jurídica, tem que pagar. Deixa ele tratar dessa questão chata, burocrática, para ir com o objetivo de dar certo o negócio. Né? Tem uma outra parte ali, que eu não coloquei, que é justamente a gente. Aí eu preferi não colocar, porque a gente está lá no Estado, mas a gente também está nessa história aqui, nessa relação entre empreendedor cultural e incentivador. Né? Por quê? Porque a gente vai fiscalizar, não é mesmo? E esse é um mal do fisco, é de achar que todo mundo quer sonegar, que todo mundo é espertinho, né? Que é horrível esse estigma também. Né? E
E aí, por isso que o contador é importante, para poder fazer tudo certinho, seguindo a lei. Seguindo a lei, essa lei é ótima. Todo mundo ganha. O contribuinte tributário, ele ganha. Olha, ele tem que entrar, dependendo do tamanho dele, até com 1,5% no projeto de vocês. Mas ele vai ter uma série de deduções de renúncia fiscal do principal imposto, que é o ICMS. Então ele está ganhando, desde que ele siga as regras, desde que não faça maracutaia. Daí o contador é importante, né? Mas o gestor também, do grupo de fiscalização, ele lá na administração tributária, ele pode ser parceiro de vocês. Qualquer dúvida, se o contador não é muito bom, vá lá, leva o seu contador lá. O contador é um grande parceiro, tem no gestor um grande parceiro. Tanto é, vá na administração fazendária, vá com o seu contador, porque numa audiência pública que tivemos em 2009, o presidente do CRC, que tem em Minas Gerais, tem mais de 45 mil contabilistas, e ele disse da seguinte maneira: a administração fazendária é a casa do contador e o gestor é o melhor e o maior anfitrião do contador, né, do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vá até a administração fazendária, que acho que é na Praça Tubal Vilela, não é isso? Quem é daqui? Vá na Praça Tubal Vilela e procure o gestor, né? Procure o gestor, vá com o seu contador e pegue e tire todas as dúvidas e você será orientado, porque um dos deveres do gestor é orientar, dar orientação fiscal ou tributária. Então, vá lá, tá? E o Sinfaz também está à disposição de vocês, tá? O Sinfaz em Belo Horizonte, mas é itinerante também. Quantas vezes vocês precisarem, a gente vem aqui com o maior prazer, conversa com os produtores culturais da cidade e de outras cidades também. Eu ouvi aqui falar, o Júnior falou que tem Juiz de Fora, Barbacena. Eu sou também do litoral de Minas Gerais, Juiz de Fora. Então, a gente... Mas é de Minas Gerais, tá, gente? É o litoral, mas é de Minas... É uma questão geográfica. A gente está pertinho do Oceano Atlântico. É só olhar no mapa. E aí, gente, tanto o Sinfaz quanto os gestores nas administrações fazendárias estão ao inteiro dispor de vocês. Essa parceria para valer mesmo, tá? E o gestor lá na AF, ele tem obrigação de orientar vocês, é dever dele. E pode ter certeza que todos vão fazer, a não ser um ou outro, né, que está com TPM ou com problema, que pode atender vocês mal. Mas o gestor não ganha mal, então ele tem a obrigação de estar de bom humor. E aproveita nessa visita para orientação, levando o contador, vende para ele o espetáculo, né? Porque ele pode reservar uma parte do orçamento dele para ser o público de vocês. Então, olha, quanta coisa vocês vão conseguir agregar com a visita na administração fazendária. É legal, tá bom? Mas, como disse o Júnior, essa contaminação com o nosso mundo aqui não seja muito grande não, tá bom, gente? Vai lá, mas contamina, mas só um pouquinho, tá bom? Obrigado. Estou à disposição de vocês. Obrigada, mãe. Quero convidar o Paulo Moraes, representando o CONSEC e os pontos de cultura. Paulo. Boa tarde para todo mundo. Eu queria deixar duas provocações, assim, não sei se é uma, se é duas, que já fundiu tudo, depois de tanta fala, assim, mas eu acho que agora a gente está encerrando e vai partir para fazer alguma coisa, né? Já conversamos bastante esses dias, então, como eu já disse aqui eu andei dizendo algumas coisas, a minha atuação na área cultural começou a partir do trabalho com software livre. É um trabalho que eu gosto muito de pesquisar, de experimentar, de criar experimentação em cima de software livre. E o meio que eu acabei encontrando para desenvolver esse... Tem um celular tocando aí?
Aí, é o seguinte, vamos retomar o raciocínio. Tem o trabalho do software livre que a gente faz, e que eu convido vocês a conhecer, a aprender um pouco, assim, a compartilhar isso com a gente, a colaborar, é um trabalho muito maior do que simplesmente a briga que muita gente tem da gente formatar os computadores do Windows e instalar o Linux. Na verdade, a grande briga nossa é a liberdade do conhecimento, a liberdade de compartilhar a informação, você ter acesso à informação, estudar e modificar os processos criativos que estão em curso. O software livre é o movimento hacker, a cultura hacker, um dos provocadores da internet ser da forma como ela é hoje, da forma como a gente tem a internet. Não é à toa que o movimento hacker é criminalizado pelos meios de comunicação de massa, que na hora que o hacker aparece num veículo de comunicação é só quando, enfim, ele invade um site, esse tipo de coisa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O movimento é o movimento do bem, né? Vamos dizer assim. Então, a gente está vivendo hoje um debate que está rolando na Câmara dos Deputados, que é o Marco Civil da Internet, que é o marco legal, né, da internet no Brasil. E esse marco legal, dentre as coisas, os princípios básicos do marco legal, tem uma coisa que é fundamental, que eu acho que tem que ser pauta do cidadão da cultura, que o cidadão da cultura é a doninha da padaria, né, todo mundo aqui, que é a neutralidade da rede. É uma coisa que está em jogo no Congresso Nacional e que sofre um lobby gigantesco das empresas de telecomunicações. A neutralidade da rede é um princípio que garante que o acesso à internet, quem te oferece esse serviço, o provedor de internet, ele não pode ter nenhum tipo de impedimento que você acesse qualquer conteúdo que está lá dentro, que você faça qualquer coisa na internet. Então, esse ícone que está aqui, ó, é o ícone do torrent, que é aquele que a gente usa para baixar filme. E as operadoras de telefonia não são muito favoráveis que a gente tenha acesso a esse programa do torrent, porque ele potencializa a sua conexão na rede toda para o tráfego de dados, para poder agilizar você baixar seu filme, baixar sua música, etc. Então, isso não é do interesse das empresas de telecomunicações que a gente tenha esse tipo de programa, porque a gente vai acabar usando a rede o tempo todo e implica que elas vão ter que investir mais para poder ter mais acesso para a gente, para poder ter mais velocidade na internet. Então, elas fazem um lobby muito grande contra essa neutralidade da rede, e como o projeto, por causa dessa questão da privacidade da presidência da República, da espionagem dos Estados Unidos, esse projeto entrou em regime de urgência no Congresso Nacional. Então, é a pauta que está no dia e que vai acontecer nos próximos meses. Esse é um ponto do Marco Civil da Internet que eu acho que vocês devem pesquisar e devem, enfim, colaborar nesse processo da forma que achar melhor, seja até no Conselho Municipal de Cultura, por exemplo, uma pauta pode ser colocada, mandar e-mail para os deputados que vocês acompanham, enfim. A outra coisa que eu acho que já tem a ver com o que foi falado várias vezes, assim, de forma que foi pincelado aqui, é a questão da comunicação social mesmo. É um desafio muito grande a gente mexer na estrutura da comunicação social, que é uma estrutura extremamente concentrada. A gente, assim, não dá para falar em diversidade cultural quando a gente tem 4 canais de TV aberta na cidade da gente. E é um negócio que parece que é uma concessão pública os canais de televisão. Estou usando o exemplo do canal de televisão, mas a comunicação de massa como um todo é uma coisa concentrada. Na hora que você quiser, pode levantar o caderninho, tá? Mas a gente não consegue discutir muito a questão da comunicação de massa institucionalmente, porque a grande imprensa ela dá um chilique gigantesco, começa a fazer dá um piti. Toda vez que vai se discutir política pública de comunicação social, eles falam que é atentado à liberdade de imprensa. Porque, na verdade, ao invés de ter 4 canais não tem lógica, ao invés de você ter 4 canais de TV aberta, a gente ter 25, ter 30, que atentado à liberdade de imprensa que é esse? Na verdade, a questão é uma turma extremamente reacionária que quer manter o poder que eles têm, que é o poder da comunicação de massa, e por isso, porque é uma concessão pública, mas que trabalha pelo privado.
Por isso que a pauta dos jornais que a gente assiste, do jornal que a gente lê, é sempre direcionada para manter o poder do capital privado. Por isso que a gente está sempre ouvindo essa mesma ladainha, todos os jornais, assim, que pauta a vida. A gente fala sempre sobre a mesma coisa, sobre a dívida pública, e fala de uma forma que parece que tudo que o Estado entra no meio, o Estado entra para avacalhar. E não é por aí, tanto que é só você ligar, se quiser chegar em casa e ligar na TV Cultura ou na TV Brasil, e depois coloca em qualquer canal de TV privada. Aí não precisa falar nada, nem precisa explicar para vocês a importância disso. Essa coisa da mídia, que é uma concessão pública, se ela se pautar pelo interesse do capital privado, interesse do mercado, puramente do mercado, é o que faz com que a catira, por exemplo, não esteja no horário nobre. Assim, estou falando simbolicamente, claro, mas porque a pauta é sempre aquilo que o mercado propõe. Então, tem até essa é uma discussão extremamente antiga, mas que, como a gente também não consegue, assim, tem a ver com a questão das gravadoras, por exemplo, do jabá. É outra coisa que é um absurdo, é o jabá não ser criminalizado e a rádio comunitária ser. Então, é um contrassenso, assim, é uma coisa que não tem a menor lógica. A deputada Jandira Fegali tentou passar no Congresso através de uma medida provisória. Eles fazem aquelas pegadinhas, né? A medida provisória sobre uma dívida da Petrobras, aí eles vão e colocam um negocinho lá embaixo, assim, que fala de uma outra coisa que não tem nada a ver. A Jandira Fegali tentou emplacar essa pegadinha numa medida provisória que estava em jogo lá, estava em discussão para ser votada. Ela tentou colocar lá a descriminalização da radiodifusão até 1 km, né, um raio de 1 km. Você botar uma antena aqui, você fazer uma rádio, se ela tiver um raio de 1 km, seria descriminalizado. E a turma caiu de pau em cima dela. E vai continuar caindo de pau sempre, mas é nosso papel levantar essa questão, porque a rádio comunitária, eu acho que ela simboliza um pouco essa luta pela comunicação de massa, pela democratização da comunicação de massa. Então, eu acho que essa é uma pauta também que vocês deveriam levantar até no Conselho Municipal mesmo. Quanto que é o jabá que a Rádio Uberlândia cobra? Sabe? Se não vai passar a lei anti-jabá, não vai passar, porque o jabá é um crime hediondo, e se essa lei não vai passar no Congresso, vamos tentar, não vai virar crime, de repente a gente consegue fazer através do constrangimento, né? Vamos expor isso para a comunidade, vamos discutir o jabá. Isso não é atentado à liberdade de imprensa, não, é um direito que a gente tem. É isso. Obrigado.